Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos comentando a Santa Liturgia do dia 9 de julho, sexta-feira, dia em que a Igreja comemora Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Santa Paulina viveu no Brasil quase toda a sua vida. Ela tinha nascido numa pequena cidade chamada Vigolo Vataro, na região de Trento, mas acompanhando a família, ainda menina, chegou ao Brasil. Mas já desde criança ela tinha pedido ao pai a possibilidade de construir uma espécie de barraco onde se dedicava à oração e acolhia os mais pobres, doentes, idosos, abandonados, necessitados, e também instruía as crianças. E fundou a congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. E ela, que se chamava Amábile Lúcia como nome de batismo, passou a se chamar Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Ela viveu entre 1865 e morreu em 1942 e foi canonizada por São João Paulo II pelas virtudes heróicas e pela fé ardorosa e uma grande capacidade de abraçar sacrifícios na própria vida por amor a Cristo e por amor à sua Igreja. E as leituras nos apresentam, a primeira leitura tirada do livro do Gênesis ainda nos apresenta a continuidade daquela história comovente de José, filho de Jacó, e que é vendido como escravo, comerciantes egípcios, porque estavam com ciúme e com raiva e com inveja dele, que parecia ser o preferido do pai, com privilégios, etc. E ele era, naquele momento, o único filho de pai e mãe. Esses outros eram irmãos de José, mas somente por parte do pai. E certamente foi uma tristeza tremenda para José, que, no entanto, no Egito, como era uma pessoa reta, inteligente, muito capaz, brilhante, acabou chegando a ser como que o primeiro-ministro, o administrador de todo o reino do faraó. E alguns anos depois destes acontecimentos, bateu uma grande miséria em toda a região, não somente de Israel, mas em toda aquela região, na vizinhança também, e todos que podiam iam até o Egito para comprar trigo e algum outro tipo de alimento, porque se sabia a fama do Egito como um grande celeiro que produzia muito trigo por causa das águas do rio Nilo que banhava terras muito férteis. De fato, chegaram lá e estes irmãos para comprar alimentos. E quem é que encontraram lá? Encontraram um irmão. Eles não o reconheceram, mas José os reconheceu e começou a interrogá-los para saber finalmente se o pai ainda estava vivo, se tinha outros irmãos que ele não tinha conhecido. De fato, tinha nascido mais um filho de Jacó com a mesma mãe de José. E, num certo momento, ele, extremamente comovido, se reconciliou com os irmãos, se revelou, dizendo: eu sou José, que vocês venderam como escravo ao Egito, mas não se preocupem, não tenham medo, isto foi uma delicadeza de Deus que me enviou à frente de vocês para poder suprir as necessidades da família neste momento de miséria. E é impressionante a interpretação que José consegue dar de todos aqueles acontecimentos como alguma coisa que não era mais motivo de lamentação, de raiva, de ódio contra os irmãos, mas de agradecimento a Deus, que foi capaz, em seu infinito poder, de extrair de uma coisa muito má um benefício, um grande bem, porque este é o poder de Deus. Ele não é autor dos males, mas ele é capaz de extrair até dos piores males grandes benefícios, assim como da cruz de Cristo extrai
a redenção e a salvação e a ressurreição e a vitória sobre o mal e a morte que é oferecida a nós, que recebemos o batismo e vivemos como seguidores, discípulos do Senhor Jesus. E no trecho que é lido hoje do livro do Gênesis, então se fala de Jacó que parte com toda a família. Finalmente todos decidem deixar a terra onde estavam para dirigir-se ao Egito por causa da abundância dos bens que estavam naquela terra e por causa da posição de prestígio de que José gozava, de tal forma que toda a família seria tratada não como estrangeiros, quem sabe mal vistos e deixados um pouco à margem da vida, mas seriam muito bem acolhidos. E então é o anjo do Senhor que aparece a Jacó, dizendo-lhe: Jacó, não tenha medo de descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. E renova a promessa que tinha feito ao avô, a Abraão, e que, renovando a aliança, ainda que de uma maneira indireta. E assim foram para o Egito Jacó com toda a sua família, com filhos e netos e filhas e toda a sua descendência. Jacó enviou Judá na frente para avisar José, fazê-lo vir ao seu encontro em Gesem. José mandou atrelar seu carro e foi ao encontro do pai. Quando o viu, encontrou-se ao seu pescoço e, abraçado a ele, chorou longamente. Israel disse ao filho José, Israel, Jacó é a mesma pessoa, disse ao filho José: agora morrerei contente, porque vi tua face e te deixo com vida. É uma história muito comovente, porque a misericórdia vence toda a maldade e é capaz de restituir, pelo poder de Deus, esta misericórdia divina é capaz não somente de extrair um bem, mas de recompor o afeto, a vida fraterna, a unidade sincera entre pessoas que poderiam estar lá, matando-se uns aos outros por causa do ódio construído, por causa de maldades antigas, como nós temos que aprender de José e dos seus irmãos. E por final, uma palavra sobre o Evangelho. É Jesus que dá as instruções aos seus apóstolos quando os está enviando em missão. E, claro, os alerta a respeito das dificuldades. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio do lobo. Portanto, sede prudentes e simples, cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e aos governadores e reis, para que vocês deem testemunho de mim diante deles e de todas as nações. Não tenham medo, não fiqueis preocupados com o que dizer, porque vos será indicado o que deveis dizer, porque o Espírito Santo vos acompanhará passo a passo. E depois diz como esta grande graça que é o encontro com Cristo e a familiaridade com Ele também cria divisões de quem rejeita o Senhor, como também, em certa medida, acontece nos dias de hoje. E depois fala uma palavra que nós devemos decorar: quem perseverar até o fim, no caminho da fé em Jesus como seu discípulo, este será salvo. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Quer dizer, não basta algum momento de entusiasmo por Jesus, mas é interessante acompanhá-los durante toda a nossa vida, nos altos e baixos da nossa existência aqui na Terra, com muitas amizades ou com poucas amizades, com sucesso ou com fracasso. Sempre o Senhor poderá ser para nós a luz, o conforto, a fortaleza, o ânimo renovado, a esperança que se recompõe, a amizade fraterna que é capaz de acolher até quem nos fez mal, para que possamos ir construindo um reino que é de Deus, não dos homens, mas de Deus, pela nossa dedicação ao Senhor. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.